Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde, Esther, boa tarde, Felipe, para uma conversa aqui muito aguardada num momento importante, aquecendo os motores aqui para uma jornada eleitoral que ainda demorará um pouco para se iniciar oficialmente, mas eu diria que o espírito da eleição já baixou no país, né? E a gente, aqui na Fundação, conversando sobre quem chamar para conversar a respeito, não necessariamente ou exclusivamente sobre pesquisas eleitorais e fazer previsões, para as eleições de outubro próximo, mas olhar o que a gente tem de dados sobre a opinião pública brasileira, opinião, eleitoral, política, valores. Felipe, escreveu um livro, publicou recentemente, O Brasil no Espelho, que tem um fartíssimo material. Chegamos à conclusão de que uma dupla excelente seria essa que está aqui conosco hoje. Felipe, já mencionei, autor do O Brasil no Espelho, seu livro mais recente. Felipe é sócio fundador da Quest, que é uma empresa de pesquisa e consultoria que vem se firmando aí nos últimos 4 anos como uma das principais do país. Felipe, que tem um mestrado em estatística e um PhD em ciência política pela UCLA, e dá aulas, como se isto fosse pouco, além de dirigir a Quest, dá aulas na Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Esther Solano, doutora pela Universidade Complutense de Madrid, já esteve aqui. O Felipe está estreando hoje aqui conosco, mas Esther é nossa velha convidada, velha no sentido que já esteve aqui inúmeras vezes, sempre com excelentes apresentações, tem um trabalho de pesquisa quali sobre o universo conservador brasileiro, e será fundamental nessa conversa que nós teremos aqui. Felipe vai trazer, sobretudo, os dados de pesquisa que a Quest realiza. Esther vai fazer a sua contribuição com base na pesquisa Quali que vem realizando. E a pergunta, de fato, é a pergunta que foi escrita no convite. é, Olhar o universo conservador brasileiro, a extensão dele, o que distingue, dentro desse universo, um setor mais radical de um setor mais moderado, procurar descrevê-lo. E por que esta escolha? Porque, independentemente de qualquer previsão que nós venhamos a fazer sobre a eleição, o fato é que o título do livro do Jairo Nicolau, lá de trás, O Brasil virou à direita com crase, continua válido. Esse é um universo que cresceu muito e vale a pena examiná-lo mais de perto. Já falei bastante, eu tenho que fazer um agradecimento aqui, sincero e genuíno, aos nossos patrocinadores. Queria agradecer a todos e a cada um deles, cuja contribuição permite que nós realizemos aqui na Fundação, entre outras coisas, esse ciclo anual de seminários. Tem um videozinho nosso institucional para rodar e depois a gente abre com o Felipe. Encarar desafios civilizatórios inéditos por meio do diálogo e da produção de conhecimento. Promover discussões de qualidade, abertas a diferentes perspectivas e pontos de vista. Ter capacidade de aperfeiçoar a democracia e superar a polarização destrutiva. Entender o papel do Brasil em um mundo de constantes transformações. Num dramático cenário de mudanças climáticas, ser parte da solução. Fazer bom uso da tecnologia para promover altos padrões de governança e um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Conhecer o passado, entender o presente e projetar o futuro. Fundação Fernando Henrique Cardoso. Um legado em movimento. Muito bem, quem quiser fazer perguntas, pode fazer pelo chat, perguntas serão selecionadas e, na medida das minhas possibilidades e do tempo aqui, a gente leva essas perguntas para Felipe e para Esther. Felipe, a palavra é sua por 20 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu primeiro dar boa tarde. Prazer enorme estar aqui, Sérgio, estreando nesse debate na Fundação Fernando Henrique Cardoso.
é realmente uma honra. Eu sou cientista social, fiz ciências sociais na época por conta do presidente Fernando Henrique Cardoso, que era sociólogo, né? Sempre a formação que me influenciou muitíssimo. E então, para mim é uma honra estar aqui neste espaço, ainda mais dividindo essa conversa com uma profissional que eu respeito, admiro e acompanho, leio tudo que ela faz, escreve, que é a Esther Solano. Um prazer enorme, Esther. Obrigado por estar aqui falando sobre isso. Eu sou cientista social, como disse, né, de formação, depois fiz o mestrado em estatística, o doutorado em ciência política, e o meu interesse sobre o Brasil, eu sempre fui muito interessado em Brasil, né? Mas ele foi mudando. Eu comecei a estudar colisões presidenciais, depois federalismo fiscal, é, a dinâmica de credit claiming em eleições, o comportamento eleitoral, desinformação, cultura política, polarização. Então, assim, eu sempre fui um cientista social curioso por diferentes temas. O que significa, Sérgio e todo mundo que está nos acompanhando, que eu não sou um especialista em conservadorismo, né? Acho que a contribuição que eu posso dar nesta conversa, a partir desse oportuno convite que eu recebi, Sérgio, é organizar tudo que eu tenho estudado academicamente, como professor e pesquisador que sou, mas também como condutor de pesquisa política, eleitoral, organizar o que eu tenho visto sobre o conservadorismo, sobre a direita. E eu trouxe aqui, a partir das suas provocações, Sérgio, você me trouxe 6 perguntas importantíssimas, eu acho que alguns importantes achados, e é isso que eu quero fazer nesses 20 minutos iniciais que tenho. A começar pelo fato de que o que mais me incomoda neste debate é um erro analítico que me parece importante, que é tratar direita, conservadorismo e extrema-direita como se fossem sinônimos. Eu vejo no jornalismo, ou mesmo na academia, o uso constante dessas 3 palavras como se elas fossem a mesma coisa, e não me parece ser correta essa apropriação. O Brasil não é um país de extrema-direita, é um país amplamente conservador em costumes, um país heterogêneo nos seus interesses materiais e profundamente frustrado com a forma como a democracia funciona. Tá? O risco, quando a gente confunde conservadorismo difuso com autoritarismo organizado, é fazer isso errando no diagnóstico e, mais do que isso, no tratamento. Então, eu queria começar dividindo com vocês os números da Quest sobre esses 3 grandes grupos, começando do maior deles. Acho que dá para dizer que o Brasil é um país conservador, 53% dos brasileiros se autodenominam conservadores. Dentro desse enorme grupo conservador, eu mostro no Brasil no Espelho, o maior dos segmentos do conservadorismo é o que eu chamo no livro de os conservadores cristãos. 27% dos brasileiros são conservadores cristãos, mas a gente ainda tem empresários, alguma coisa em torno de 6% do Brasil estaria nesse cluster, o público agro, ou 11%, 13% dos brasileiros se auto-identificam ali como o público agro, e a gente tem também a classe D e E, que, embora em sua maioria vote no Lula, tem valores conservadores. Então, 53%, esse é o grande grupo, ele aglutina várias identidades no Brasil. Menor do que o conservadorismo é a direita, ou aquilo que se entenderia pelo eleitor como sendo de direita, já que essa é uma medida de autoidentificação. 35% dos brasileiros se dizem de direita. Tá? É um número, portanto, menor do que o de conservadores, mas ainda assim muito importante. E por que eu estou fazendo questão de fazer essa distinção? Porque se 53 são conservadores e 35 são de direita, apenas 3% dos brasileiros podem ser classificados como de extrema direita, ou seja, aproximadamente 6 milhões de pessoas estão nessa bolha pequena, mas barulhenta na sociedade brasileira. O grande traço distintivo deste núcleo duro, dessa extrema-direita que compõe 3%, não é religião, não é família e não é ordem. O que distingue a extrema-direita dentro do campo conservador é o que eu chamo de disposição autoritária, ou seja, aceitar que a ditadura pode ser um regime preferível à democracia. Isso é muito importante distinguir. Por quê? Porque a maioria do eleitorado brasileiro, da população brasileira, não deve ser
classificada como extremista. A maioria dos eleitores do Bolsonaro não é extremista, isso é importante, e a gente entende isso quando a gente separa esses subgrupos. Repito, o corte mais importante aqui não é moral, é institucional. A extrema-direita é aquela que rompe com a democracia. E com essa distinção, eu, então, provoco essa conversa a mudar a história. Ao invés de ser por que o Brasil está tão extremado, por que o Brasil está tão radicalizado, me parece que a questão importante passa a ser por que o conservadorismo majoritário no Brasil, que em sua maioria é democrático, passou a conviver com um núcleo autoritário capaz de puxar o debate público para fora do eixo. Isso é que me chama muita atenção. Um grupo menor atrai o debate para este campo, e isso, obviamente, tem a ver com a dinâmica das elites, o papel que Bolsonaro tem e que Lula tem neste lugar, né? Então, deixo aqui essa provocação em relação à necessidade de um debate em torno disso, e já adianto que tem alguns traços de perfil desse conservadorismo que merecem a nossa reflexão. Primeiro, os evangélicos são o público mais alinhado ao conservadorismo no Brasil. O crescimento dos evangélicos, inclusive, é em grande medida uma das variáveis que eu imputo à relevância do crescimento do conservadorismo. Houve um crescimento, uma transição religiosa que continua acontecendo em menor velocidade, mas acontece. Outro traço interessante é o de jovens conservadores, que em sua maioria são homens pardos de menor renda. É muito interessante ver como há um grupo de jovens com esse perfil demográfico. Os homens, em sua maioria, são mais conservadores que as mulheres. Daí vem uma polarização muitíssimo importante no Brasil hoje. E os brancos são mais conservadores do que os pretos. Por que eu estou falando um pouco do perfil desse conservadorismo, mas é bom a gente ter cuidado. O que eu tenho visto nas análises de hoje é que há um certo exagero em achar que só a demografia explica esse componente conservador, sendo que o amálgama, como eu vou destacar daqui para frente, é muito mais moral do que demográfico. Tá? Quando a gente olha para o que define esse grupo, o que faz dele mais importante, a gente percebe que o pertencimento conservador no Brasil é moralmente coeso, mas também mas também vale destacar, ele é mais moral do que economicamente coeso. Tá? Ou seja, existe uma visão moral que unifica esse conservadorismo, que não necessariamente se reflete nas pesquisas que eu tenho feito, numa coesão também econômica. O conservador brasileiro é formado por uma combinação de uma reação do que a gente chama de backlash cultural, né, de uma reação a toda essa forma de cultura brasileira. Há uma reação e uma necessidade de buscar lei e ordem. Tem, obviamente, um componente antipetista que unifica esse conservadorismo, que é importante, e um pedaço dele que unifica ou que combina liberalismo econômico. Tá? Mas, fundamentalmente, como eu disse, ele é composto por agroempresários, liberais sociais, os próprios conservadores cristãos, tem um pouco de tudo nesse 53%. Quando a gente olha um pouco mais de perto, a gramática que dá fronteira ao campo conservador é, sobretudo, moral e não econômico. Então, família, autoridade, religião, hierarquia, rejeição a certas mudanças culturais organizam esse campo conservador. A economia entra como um segundo plano, né? A visão, por exemplo, da privatização, que é mais importante para empresários, que é mais importante para liberais sociais. A própria visão empreendedora é um cimento, né, importante nesse grupo, mas, como eu disse, a dinâmica moral é mais importante. É como se a pauta moral separasse o nós e o eles dos conservadores do resto da sociedade, e a pauta econômica servisse para distribuir, de alguma maneira, quem são esses conservadores, os mais liberais ou menos liberais. Dito isso, o Sérgio me trouxe uma provocação que existe apelo a uma agenda conservadora nos temas morais e libertária no campo econômico? Sérgio, me parece que sim.
essa fórmula tem apelo, mas eu não trataria essa questão como uma síntese do campo conservador. O que eu tenho visto nas pesquisas é que essa combinação do conservadorismo moral e do libertarianismo econômico funciona principalmente para empresários, para o agro, para parte do eleitorado que valoriza meritocracia, competição e redução do Estado, né? Mas ela acaba não esgotando o conservadorismo popular, o conservadorismo cristão, que é muito forte no Brasil. Muito menos resolve o fato de que há no país um segmento enorme que sabe e que defende políticas públicas e proteção do Estado. Isso é muito interessante na dinâmica brasileira, né? Em vez de dizer que o conservadorismo brasileiro é moralmente de direita e economicamente libertário, eu prefiro dizer, Sérgio, que há um forte apelo por uma direita moralmente conservadora, economicamente pró-mercado, mas que só vira maioria, de fato, quando modula esse discurso mercado econômico, dando conta das demandas por proteção, estabilidade e serviços públicos mínimos. Ou seja, o conservadorismo brasileiro compreende a importância de um Estado mínimo, que eles chamam de educação, saúde e, obviamente, segurança, né? Então, acho que tem uma boa conversa aqui sobre esse certo paradoxo, vamos dizer assim, desse conservadorismo que moralmente é de uma forma, mas economicamente se comporta de outra. Outro tema que Sérgio me provocou e acho importante trazer para a conversa, para a gente aprofundar depois, é se o campo conservador seria impermeável a políticas ditas identitárias, ou melhor, aos valores de igualdade de gênero e igualdade de raça. E aprofundando as pesquisas, e por isso eu fiz questão de dizer que eu não sou um especialista em conservadorismo, eu estou aqui fazendo recortes a partir dos estudos e achados que tenho feito na Quest e também agora na GV, mas me parece, Sérgio, que o campo conservador ele não é impermeável à igualdade. Ele é, na verdade, ambivalente em relação a isso, tá? Tem uma série de pesquisas que a gente conduziu e outros institutos conduziram, mostrando, por exemplo, que no Brasil a gente continua tendo amplo apoio à democracia. Obviamente, em alguns momentos específicos, esse apoio diminuiu, né? Não chegou a ser majoritária a visão contra a democracia. O apelo ainda é majoritariamente à democracia, mas ele já esteve menor, já foi maior, né? Mas é também curioso perceber que há amplo apoio à igualdade de gênero, sobretudo quando o tema é igualdade de salários e oportunidade no mercado de trabalho. A gente vê que há espaço para discussão nos conservadores em torno desse tema. E, curiosamente, também ao tema das cotas. Tirando a extrema-direita, que seria esse conservador mais radical, as pesquisas mostram que há uma certa polarização em torno de cotas hoje no Brasil, né? Os dois campos se dividem, mas essa divisão não é tanto conservador-progressista. Óbvio, os progressistas têm um apoio bastante maior, né? Mas mesmo na classe D e E, que estaria mais à esquerda, eu não diria que é progressista, mas estaria mais ligado ao campo da esquerda, há ali uma visão de que as cotas não são tão importantes assim. Por outro lado, ou são tão necessários. Por outro lado, os empresários que estão no campo conservador defendem cotas como sendo relevantes. Então, é interessante observar essa ambivalência, né? O que me parece mais difícil de penetrar no campo conservador é de fato a questão moral, né? Porque o Brasil é um país enormemente defensor de família, de uma visão tradicionalista, né, nas formas de comportamento. Alguns vão dizer existe até uma hipocrisia em torno disso, a gente pode aprofundar isso, obviamente. E o lugar onde a resistência fica muito forte, ela está presente nos avanços nas agendas de direitos sexuais e reprodutivos. Então, quando o tema, por exemplo, do aborto aparece, aí a gente encontra uma resistência muito forte, né? Mas sim, eu tenho encontrado nas pesquisas abertura para uma certa gramática de igualdade
embora não para todas, como eu disse, nessa dinâmica em relação a direitos sexuais e direitos reprodutivos. O debate sobre sexualidade nas escolas, por exemplo, é um tema que os conservadores têm altíssima resistência, né? Resistência que vem, que polariza tanto quanto outros temas, no caso do aborto, que a gente vê uma referência ainda mais forte, contrária, né, que supera o conservadorismo brasileiro, chega inclusive a alguns ambientes de grupos que estão também ligados mais à esquerda e, portanto, não deveriam ser considerados progressistas, mas também dialogam com o conservadorismo. Então, eu não diria que é impermeável, embora haja algumas agendas que têm maior facilidade do que outras de serem, de encontrarem uma certa permissão nesse caso, tá? Eu estou chegando no final dos meus 20 minutos, então eu queria, de alguma maneira, deixar a provocação final, que é se haveria valores comuns em torno dos quais é possível construir convergências nesse país polarizado. Primeiro, dizer o seguinte: quando a gente pergunta para os brasileiros sobre polarização, a primeira resposta que eu encontro, Sérgio, Esther, todo mundo que está nos assistindo, é uma resposta muito curiosa, né? Quando os brasileiros se auto-identificam numa escala de afetividade política, que vai do lulismo até o bolsonarismo, 35% aproximadamente são de direita ou são bolsonaristas, 35% são de esquerda ou são lulistas. Esses dois lugares empatam. Mas a maior parte dos brasileiros se auto-identifica como independentes. Esse eleitor que, obviamente, define o processo eleitoral. O curioso é quando eu faço a outra pergunta, que é como é que você acha, eleitor, que o Brasil está organizado? E o que a gente percebe é que quando as pessoas vão responder na pesquisa o que elas projetam e não aquilo que elas são, elas acham que o mundo é muito mais polarizado do que de fato é. Elas acham que tem muito mais gente bolsonarista do que na amostra, e elas acham que tem muito mais gente lulista na amostra do que de fato acontece, o que mostra que a polarização, em alguma medida, é uma construção coletiva, uma construção imaginária, mais do que propriamente um construto real do comportamento. Isso é importante por quê? Para dizer que a polarização não existe? Não. Tudo que a gente imagina é real, né? Faz parte da imaginação coletiva. Mas é bom dizer que a polarização existe na nossa cabeça. Então, diante dessa constatação que, sim, me parece que há muito mais base para convergência do que essa superfície de polarização sugere. A maioria ampla dos brasileiros diz que a democracia é a melhor forma de governo, embora esteja insatisfeita com as entregas que a democracia vem fazendo nos últimos tempos. Então, acho que a democracia é um desses elos de convergência. A democracia, como regra do jogo, sem flertar com saída autoritária, é uma dessas dinâmicas que unifica o campo conservador do outro lado. Ele só elimina esses 3% da extrema-direita, esses que não querem um jogo democrático e afirmam isso de maneira muito eloquente nos surveys. A outra dinâmica, outro eixo de convergência é a ordem com legalidade, né? Os brasileiros querem ordem, eles só não querem que a ordem seja feita de forma arbitrária. Então, a gente espera que haja ordem no Brasil, que a lei funcione, de alguma maneira opere para todo mundo. Os brasileiros desejam isso. Não é à toa que a gente está vivendo um momento muito particular na discussão sobre o papel do Supremo, que inclusive supera nas pesquisas a dinâmica da direita, os questionamentos sobre a dinâmica da corrupção, dos privilégios do Estado, tal, isso tudo está em jogo, mas não há espaço, eu diria, para arbítrio. Acho que boa evidência disso é a forma como o Bolsonaro foi tratado, né? As pessoas reconheceram a necessidade do julgamento em relação ao 8 de janeiro, a tentativa de golpe. Os brasileiros apoiaram aquela medida, inclusive a prisão do Bolsonaro é bem vista na sociedade, o que não quer dizer que haja um pedaço que não vá votar nele ou no candidato dele, mesmo achando que ele está errado. As pessoas sabem, primeiro é importante dizer, né, dar nome aos bois, nesse caso, dizer está errado, mas isso não faz com que elas se afastem necessariamente da visão política deles. Já estou terminando. O terceiro eixo de convergência é proteção da família
e um enorme reconhecimento da importância da fé. Fé e família são dois elementos muito fortes da cultura política brasileira. As pessoas respondem nas pesquisas que a família é muito importante para elas, que elas querem dar orgulho para a família, que a única entidade social que elas confiam é a família. A gente já não confia em uma série de instituições, mas a família continua sendo muito forte. E a fé é, para os brasileiros, um elo importante, porque ele significa uma certa direção de que as coisas vão dar certo, como a gente fala em Minas, pelo menos muito forte, se Deus quiser, as coisas vão acontecer. Né? Então, esse é um eixo forte. Outro eixo de convergência é o Estado como um ente necessário para a educação, saúde e segurança, Estado que funciona para os brasileiros, conservadores e não, como essa entidade que a gente quase que delega para organizar, né, a nossa dinâmica social. Como a gente confia em quase ninguém na sociedade brasileira, o nível de confiança interpessoal é muito baixo, a gente delega ao Estado essa organização da sociedade e espera que ele seja justo, isso é bastante interessante, mas um Estado sem penduricalhos e sem privilégios. Hoje há uma visão muito forte contra os privilégios e penduricalhos do Estado. Também é convergência o orgulho nacional, os brasileiros têm muito orgulho de ser brasileiros, das belezas naturais, do clima brasileiro, né, daquilo que o Brasil produz como cultura. Isso supera, inclusive, a dinâmica conservadora. A gente, brasileiro, reconhece o jeitinho como uma forma de sobrevivência, tirando a elite brasileira que olha para o jeitinho como malandragem, como corrupção, a maior parte dos brasileiros entende o jeitinho como uma forma de sobrevivência. Então, isso também nos unifica. E, para deixar aqui uma brincadeira no final, tem um outro componente que unifica o Brasil, Sérgio Ster, que e todo mundo deve cantar isso nas festas, Evidências, que é o hino nacional brasileiro, que é a música do Chitãozinho Chororó, o sertanejo famoso que todo mundo gosta. Né? O Brasil, conhecido como o país do samba e do carnaval, que está se tornando um país com altíssima influência do sertanejo. Claro, isso é um sintoma desse crescimento conservador, já que a música sertaneja é ligada ao interior do Brasil, longe do litoral, ligada a essa cultura agro, vai aos poucos se transformando em cultura pop também no nosso país. Então, para concluir, eu me estendi aqui um pouquinho, peço desculpa ao Sérgio e à Esther. O problema do Brasil não é, na minha visão, sobre quem pensa diferente. Né? Eu acho que o desafio que a gente tem é de tratar os intolerantes da maneira adequada, institucionalmente adequada, porque eles existem, né? São minoritários, barulhentos e precisam de um tratamento institucional adequado. O petismo, o antipetismo, a direita, a esquerda, o conservadorismo e o progressismo me parecem que são movimentos importantes, salutares em qualquer democracia. O curioso, como eu disse no começo da minha fala, é que uma parte conservadora e democrática do Brasil está aceitando a convivência com essa parte conservadora autoritária do Brasil. E isso é ruim para o Brasil como um todo, mas também para os conservadores, que acabam, em alguma medida, sendo confundidos com esse público, ao invés de conseguirem isolar esses 3% no processo. Então, acho que o desafio que está colocado, e a Fundação Fernando Henrique tem, obviamente, um papel importante na construção de pontes e diálogos, colocar o conflito político de novo dentro da democracia e não fora dela, mas ser também capaz de isolar aqueles que querem trabalhar sob uma ótica fora da humanização, fora da democracia e fora dos preceitos básicos de convivência que a gente tem que ter em qualquer sistema liberal democrático. Era isso, Fausto. Trouxe um monte de provocação para a gente conversar. Excelente Obrigado. exposição, excelente exposição. Você cobriu aí um terreno muito, muito amplo e com todas as nuances necessárias. Esther, agora a palavra é sua, depois a gente volta, abre aqui a conversa entre nós. Eu vou procurar trazer também
perguntas que já nos estão chegando. Boa tarde a todos, a todas. Aí um prazer estar de volta com vocês e um prazer estar aí com o Felipe pela primeira vez na Fundação. Eu, como sempre, acho que é um privilégio, né, poder conversarmos e compartilhar um tempo de qualidade juntos, né? Sérgio, eu penso o seguinte, acho que o Felipe deixou muito claro o panorama, mas se você me permitir, eu queria trazer aqui para a conversa os elementos do que eu estou denominando o neoconservadorismo brasileiro ou as novas morfologias do conservadorismo brasileiro. Porque acho que nós temos muito claro que significa o tradicional conservadorismo brasileiro, mas há por aí elementos de novidade muito interessante que me parece que talvez não sejam tão evidentes e que vale a pena trazer para a conversa. Então, há cinco vetores desse neoconservadorismo que me parecem interessantes colocar aqui para o debate. O primeiro deles é o que acho que o Felipe já colocou sobre a cultura cristã, o conservadorismo cristão, mas eu gostaria de me deter aqui um pouco sobre o fenômeno cultural do que eu estou denominando pentecostalismo pop, né? O que é esse pentecostalismo pop? Vejam que eu não falo tanto só do público evangélico, mas sim de uma nova forma de lógica cristã que está também contagiando muito o catolicismo, que toda essa lógica das novas churches, que não sei se vocês já conhecem, não sei se alguém já foi ver um culto, porque agora essas igrejas mais modernas, mais contemporâneas, não se chamam de igrejas, tá? Igrejas são as churches, né? Então tem toda uma estética, toda uma lógica mercadológica, meritocrática, coach, muito importada, né, dos Estados Unidos, que é fascinante. Então, por que que eu chamo atenção sobre isso? Porque uma nova lógica religiosa, cristã, mas muito transvestida desse componente meritocrático empresarial business coach, que está pegando muito fortemente da juventude e que tem um ar que não tem nada a ver com essa lógica cristã mais tradicional, conservadora, clássica, mas que se apresenta como uma nova, com uma nova roupagem, né? Com uma doutrina muito parecida à lógica cristã tradicional, mas muito fortemente ancorada, muito mais ainda, numa lógica de uma teologia da prosperidade muito individualista, mas com essa lógica, digamos, de uma performance, de uma estética mais moderna. E muito fortemente também ancorada num ecossistema cultural digital também fortíssimo. Então, hoje em dia, é impossível você entender a lógica da importância desse neoconservadorismo cristão sem você entender os grandes pastores e padres influenciadores, por exemplo. Então, animo aqui a todo mundo saindo da conversa, Sérgio, a que entre no YouTube, no Insta, no TikTok e comece a ver as postagens desses grandes influenciadores, cantores gospels, padres e pastores, que agora mesmo são popstars dentro desse universo neoconservadorista cristão. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, além desse pentecostalismo pop, é o que estou chamando toda essa cultura pop também, só que dessa vez do agro e não do pentecostalismo. O que que a gente está vendo? O Felipe falou agora um pouco do sertanejo, né? Mas como que há todo um universo digital, online e offline ao redor da lógica do pop, né? Do agropop e sobretudo do sertanejo, que movimenta aí toda uma renovação também conservadora da lógica do agro, que é interessantíssima. Então, hoje, por exemplo, eu consigo diferenciar muito bem, Sérgio, toda essa cultura da fazenda, da terra, né? Mais tradicional, e toda uma nova cultura muito oxigenada, muito vibrante, muito juvenil, do que seria esse neoconservadorismo do agropop, né? Que também é interessantíssimo, né? Muito revigorada, em base, sobretudo, a toda essa cena cultural desse novo sertanejo, né? O terceiro ponto, que é interessantíssimo, e que aqui eu estou muito preocupada com esse ponto, é um surgimento de uma nova masculinidade, que, sobretudo, está muito forte entre os jovens homens. E que digo que estou muito preocupada, porque aí a gente já não está falando simplesmente de um ressurgimento conservador, e sim de um ressurgimento muito retrógrado e muito reacionário. O que que a gente está observando? Se você pega pesquisas muito contemporâneas entre ideologia entre os homens e entre as mulheres, jovens homens e jovens mulheres, a gente vê que pela primeira vez na história nós temos um fenômeno que nós estamos denominando a divergência ideológica entre os gêneros, ou seja, as meninas cada vez mais progressistas, os homens jovens, adolescentes cada vez mais conservadores, mas sobretudo
num conservadorismo reacionário muito preocupante, porque não é aquele conservadorismo dialogante, como o Felipe falava agora, sino muito mais reacionário. E o que que a gente vê sobre isso, Sérgio? Um conjunto de homens jovens, adolescentes, que estão totalmente dentro de uma lógica que tem dois vetores importantíssimos. A primeira delas é a perda de referência total do homem provedor. O homem já não é mais o provedor, então, digamos que com a crise econômica e com a crise dos gêneros também cai essa figura do homem provedor, e a ideia de uma desordem absoluta entre os gêneros. Então, como o Felipe muito bem disse, a ordem é um fator absolutamente fundamental para a configuração do universo conservador. Mas quando você pega essas duas desordens combinadas, a desordem econômica desse homem provedor e a desordem dos gêneros, aquele menino que não sabe muito bem como se relacionar com a menina da escola, que não sabe muito bem como que ele deve se posicionar, falar enquanto homem, você tem basicamente um sujeito adolescente, homem desprovisto de referência sobre o masculino. E o que que ele faz? Ele sente-se invisível, desempoderado, abandonado, e ele entra aqui nesse ecossistema digital totalmente tomado pela lógica, sobretudo de direita, da extrema direita, e começa a entrar no que a gente está denominando o ecossistema dos valores da direita digital, que é basicamente o quê? Você entra aqui, Sérgio, e você coloca aqui, eu sou um adolescente de 15 anos, não sei como me comportar com as meninas. E você começa a entrar numa roda digital de um ecossistema de valores que te leva daqui a pouquinho a um influenciador sobre lógica coach, meritocrática, cripto, empreendedora. Mas daqui a pouquinho você é dirigido e conduzido a uma outra página que vai te conduzir a todo esse universo fitness. Seja musculoso, cuide de seu corpo, porque ser homem também é ter uma fortaleza física. E daqui a pouquinho você vai ser dirigido a esse influenciador da cultura pop do agro e daqui a pouquinho a ser outro influenciador da cultura pop cristã. Ou seja, o que que eu estou falando? Que há todo um ecossistema digital de valores conservadores barras direita, que é interessantíssimo, muito bem definido, muito bem articulado, que vai capturando a lógica desse adolescente que entra por uma questão basicamente emocional, de perda de referência, e acaba sendo dirigido por todo esse ecossistema. Tá? Eu acho que isso é muito interessante. E por último, duas outras formas desse neoconservadorismo que são muito interessantes. Uma é a lógica do novo feminismo, a disputa pelo feminismo. Se nós pensamos como tradicionalmente a direita ou a extrema-direita tem lidado com o feminismo, o que a gente vê ao longo das últimas décadas é um discurso fortemente antifeminista. Sobretudo a extrema-direita entendeu muito rapidamente que o discurso antifeminista não é sustentável ao longo do tempo, porque ela precisa, basicamente por uma matemática eleitoral muito simples, ela precisa do público feminino para se consolidar no tempo, né? Então, o que que ela optou por fazer? Em vez de enfrentar a lógica feminista e se identificar como antifeminismo, essa nova extrema-direita, barra também alguns grupos de direita, eles se colocam como os verdadeiros representantes de um novo feminismo que viria legitimamente a se autoentender como feminista de verdade, se contrapondo como contra um feminismo de esquerda, que é excessivamente acadêmico, radical, que é um feminismo que não representaria ninguém. Então, o que eu estou vendo agora muito potente é uma luta por essa disputa feminista que coloca o feminismo de esquerda como sendo muito radical, muito de gueto, muito panfletário, preocupando-se muito pouco pelas mulheres de verdade. E o novo feminismo de direita e extrema-direita, a la Michelle Bolsonaro, por exemplo, que vende um combo muito, me parece, palatável, que vende um combo muito simples, mas mercadologicamente, nesse mercado de ideologias e identidades, muito fácil de vender, que é aquele combo que diz: você, mulher, pode ser, ao mesmo tempo, uma mulher empoderada, dona do seu trabalho, do seu tempo, do seu dinheiro, independente financeiramente do seu marido, com sucesso no mundo empresarial, a ideia meritocrática sempre é muito importante, mas ao mesmo tempo você pode muito bem ser conjugadamente a isso uma mãe de família, claro, e ao mesmo tempo uma mulher de fé.
Então, esse pacote é muito interessante porque é muito completo, é uma equação muito completa. Enquanto a esquerda vende ser simplesmente uma mulher empoderada no público, no ambiente público, a direita e a extrema-direita vendem para a gente um pacote muito completo: empoderamento no espaço público, mas também no lar, no privado e também na igreja, na fé. Então, um triângulo muito mais compreensível e muito mais prático para a massa das mulheres brasileiras, por exemplo, né? Eu acho muito interessante essa disputa também pelo feminismo e pelo feminino, né? E por último, acho que também aqui uma coisa muito interessante, que são essas novas configurações, também do campo conservador, que é a lógica das novas subjetividades que derivam das novas formas de trabalho. Então, o que que a gente vê? Essa lógica dessa potentíssima plataformização do trabalho, que agora nem é mais o trabalho, agora é a plataformização da vida, né? Toda essa lógica, enfim, da plataformização até das relações pessoais. A gente fala hoje em dia, Sérgio, de toda uma nova forma de entender as relações afetivas e sexuais a partir da lógica da tinderização, por exemplo, do mercado afetivo sexual, né? Então, toda essa plataformização da vida e, sobretudo, a plataformização do trabalho dá origem a toda uma nova lógica subjetiva que tem a ver muito mais com o individualismo, a meritocracia, o empreendedorismo, a ideia de ser chefe de minha própria vida, a lógica da aventura. Eu não quero tanto mais a estabilidade, eu quero mais aventura, o sucesso, muito a lógica também desse enriquecimento rápido. Então aí você mistura muito potente isso, o que a gente denomina hoje o milagre da lógica neoliberal. Qual que é o milagre neoliberal? O enriquecimento rápido, muito cristalizado aí pela lógica das bets, muito forte isso, a lógica da aposta. Então você aí tem um certo tipo, diria, de um ethos aventureiro, do ethos do enriquecimento, do ethos da aventura rebelde, revolucionária, do enriquecimento. Olha que interessante isso. Ou seja, a rebeldia hoje nesse ethos conservador, em costumes, liberal na economia, né? Uma mistura, como o Felipe já falou, complexa. Esse ethos rebelde hoje não vem pela lógica da redistribuição da renda, pela lógica da justiça social, vem pela lógica do enriquecimento rápido, individual e ostensivo, né? Mas hoje essa rebeldia do ostensivo é muito interessante porque vem muito forte. E acabo por aqui, Sérgio, para entender essas formas desse neoconservadorismo, com um papelzinho que eu encontrei outro dia na minha rua que falava assim: olha que interessante. Se você quiser salvar a sua família, estude criptomoeda. Olha que conjunto de elementos fascinante. Primeiro, o messianismo, né? Salvacionismo, messianismo. Porque agora você não se salva já no coletivo, o Estado também não salva mais, você salva no individual, movido pelo salvacionismo e pelo messianismo. Cada vez mais a figura do profeta é imprescindível. No mundo que se desagrega, a profecia é imprescindível. Então, salvacionismo. Segundo elemento, claro, individualismo. Você se salva, na lógica messiânica, você e a sua família. A família também é imprescindível no mundo que se desagrega. E terceiro, que é interessante, Sérgio, a gente fala hoje em dia de um conservadorismo que não é mais aquele conservadorismo, digamos, mais inamovível do ponto de vista dialético, intelectual. Agora, essa lógica conservadora apela muito tempo tudo para o estudo, para a formação. Estude, forma-se, aprenda. Acorde 6 horas da manhã, faça o exercício, leia, aprenda, vá para a faculdade e depois trabalhe. Então, há toda uma dialética da aprendizagem, do estudo, que está permeando esse campo conservador, que faz com que muito frequentemente seja muito dinâmico na criatividade e na promessa da evolução, inclusive intelectual. Vamos fechar aqui com um personagem muito interessante, como é o Pablo Marçal, por exemplo. Um popstar entre os jovens, que se autodefinem como conservadores ou de direita, e que representa muito bem esse neoconservadorismo, que é muito apelativo, que se apresenta inclusive como rebelde, mas que ao mesmo tempo é muito sedutor. Então eu vou parar por aqui, Sérgio, para falar um pouco desse esse neoconservadorismo sedutor pop, né, que nós temos por aí. Fascinante, fascinante, Esther, como sempre. Eu vou aqui, a partir de algumas perguntas aqui, e voltar a vocês. E no final eu queria tentar levar isso para a discussão, digamos, eleitoral. Já antecipo onde é que eu quero chegar, porque ouvindo o que vocês disseram, é muito surpreendente, ou, à primeira vista é surpreendente, é, que o presidente Lula, digamos, divide o eleitorado, tá certo? Mas se ele divide o eleitorado, e é um eleitorado que tem 53% os conservadores têm 53%,
significa que ele penetra no eleitorado conservador, né? Digamos, o país é curioso, porque o país de fato virou à direita, tem um núcleo moral muito forte em torno dessa coesão do mundo conservador, mas a despeito do mundo do Brasil ter virado à direita, e isso se expressa no Senado, se expressa na Câmara, isso se expressa em assembleias legislativas, onde a direita tem a maioria e não a esquerda. O presidente Lula parece escapar um pouco a este fenômeno, né? E acho que valeria a pena discutir, não é o presidente Lula, mas o presidente Lula como expressão de um Brasil que tem um conservadorismo, mas é um conservadorismo, eu vou chamar de poroso, tá certo? Ele não é completamente empedernido, né? Então, essa é uma questão a qual eu gostaria de chegar. Mas para chegar lá, eu parto de uma pergunta aqui que foi feita pela Ana Luísa Vitiello, que tem a ver com essa convivência entre valores, meritocracia, livre iniciativa, empreendedorismo, etc., mas, ao mesmo tempo, a ideia de que cabe ao Estado uma função social importante, né? Queria um pouco olhar com mais atenção, digamos, o que as pesquisas, quali e quantitativas, dizem a respeito o que a sociedade brasileira pensa sobre o que é essa proteção do Estado. Educação, saúde gratuitas, é só isso, e segurança, funções clássicas do Estado, ou entram a questão, digamos, ações afirmativas, né? Cotas, programas assistenciais, tipicamente Bolsa Família. Essas agendas, essas políticas, em geral, foram associadas às agendas de esquerda, elas penetraram o mundo conservador ou elas encontram no mundo conservador, sobretudo, uma rejeição? Vamos, Felipe, e depois Esther. Eu tô doido para chegar onde você quer chegar, Sérgio, na pergunta sobre o lulismo. Então eu vou rapidamente. Faz do jeito que você quiser. Quiser Eu pegar o sei, mas é lulismo porque primeiro e é virar, ótimo. você vê. Essa é uma provocação maravilhosa, porque a pergunta que eu mais respondo depois que publiquei o Brasil no Espelho, em que eu mostro o altíssimo grau de conservadorismo da sociedade, é como é que o Lula ganha tanta eleição num país conservador? Não faz sentido, né? O cara ganha 2002, 2006, elegeu a Dilma em 10, em 14, voltou. Como é que explica isso, né? Então, acho que a primeira grande distinção neste caso é o reconhecimento de que o lulismo é um fenômeno que está longe de ser um fenômeno tipicamente de esquerda, né, Uhum, progressista. Inclusive, um dos maiores desafios da história do Lula, de 89 a 2002, foi justamente sair do lugar do trabalhismo aliado né, progressista para uma agenda econômica que dialogasse com uma parte dos conservadores brasileiros. E é assim que ele se constitui em 2002 e vira ali o Lulinha Paz e Amor, que de alguma maneira tem o progressismo dentro do PT, sempre pressionando, mas dialogando para além disso. E isso ajuda a entender, Sérgio, porque, né, o Lula é visto pela sociedade brasileira não como um homem de esquerda. Ele está mais à esquerda, mas ele é visto também como um conservador, na maneira como ele trata uma série de temas no seu discurso, inclusive essa pauta que você acabou de trazer. O Bolsa Família é, na sua origem, um programa liberal, né? Se você olha para a origem, na formatação da distribuição do dinheiro, é distante da dinâmica, né, da humanização, que poderia marcar a questão mais progressista. Então, o Lula não é o Boulos, né? O Lula não é a Gleisi Hoffmann. O Lula é outra coisa, e isso dá a ele uma vantagem eleitoral maior, que inclusive é capaz de penetrar nos conservadores. Por quê? Porque o Lula originalmente ofereceu exatamente esta fórmula, Sérgio. Estado com proteção mínima, o Lula nunca abriu mão de ter programas sociais de proteção básica, né? E um grande defensor de educação, saúde. Acho que a segurança entrou depois na agenda,
não era tanto, né? É, e só aos poucos o PT vai, nos seus governos, introjetando as políticas mais identitárias, vamos dizer assim, a discussão das igualdades, né? Então, isso tudo é para dizer o quê? O que eu apuro nas pesquisas hoje é que dentro dos conservadores, as bolsas, o Bolsa Família, por exemplo, tem uma função muito clara, que ela deveria existir para que não haja miséria no mundo, né, no Brasil, mas ela não deveria funcionar por muito tempo, porque muito tempo ela vira bengala, e ao funcionar muito tempo como bengala, ela atrapalha a dinâmica do mercado de trabalho, e aí a pessoa fica preguiçosa, né, que é uma agenda que uma das minhas grandes surpresas na pesquisa que deu origem ao Brasil no Espelho, que é essa visão de que sim, o Bolsa Família e os programas sociais criam preguiçosos. No caso de cotas e políticas de redistribuição mais específica, o que a gente percebe, como eu comentei, se a política é vista como promotora de justiça, conservadores concordam com ela, assim como os progressistas. Ela não pode ser vista como algo que tira o mérito de quem está recebendo. Então, se tiver meritocracia na política, tudo bem, né? Por isso a gente aceita mais a cota de classe no Brasil do que a cota de raça, por exemplo, né? Os conservadores não De enxergam renda, né? a cota de renda, obrigado, em relação à cota de raça. A gente não, os brasileiros, na média, os conservadores em especial, não enxergam a cota de raça como sendo meritocrática, né? O fim da escravidão, para eles, já foi suficiente para resolver isso. Então, tem lugares onde o debate é mais complicado, outros em que há essa permeabilidade maior. Esther, Sérgio, absolutamente concordo com o Felipe. Eu acho que o lulismo nunca pode ser visto como um fenômeno que não seja de fato fortemente conservador no que ele representa. Mas quero entrar no debate eleitoral, se você me permitir, e trazer o exemplo de por duas favor, aliás, eu questões. sei que você tem uma pesquisa Sim. qualitativa Não, mas não quero recém-saída. deprimir todo mundo, não quero deprimir Então, todo deixa eu mundo. até Vamos aos poucos, mencionar, porque veio uma pergunta do Rogério Arantes, eu por presumo que favor. seja o Rogério Arantes, professor de Ciência Política da USP. É uma pergunta se há surpresa na velocidade da ascensão do Flávio Bolsonaro nas intenções de voto, né? Ele se pergunta se não é a cristalização de posições no âmbito da sociedade a responsável por essa rápida estruturação das candidaturas no plano político. Ou seja, Pronto. está muito cristalizado na sociedade e isso tem uma expressão Uhum. no campo político, na medida em que o nome dele aparece em cena. Sim. Então vamos, ô, Rogério, eu vou te responder porque estava falando com o Fausto que eu fiz uma pesquisa agora, esse final de semana, sobre a candidatura do Flávio. E algumas que e sobre o Lula venho fazendo há muito tempo quais. Então, se você me permitir, Sérgio, vou colocar rapidamente alguns elementos que me parece que ajudam para entender essa radiografia dessa essa vertigem, né, que o Flávio assumiu nas últimas semanas. O primeiro deles é o elemento que para mim é mais crítico do governo Lula, que é o que estou definindo o apagamento. O que a gente vê, inclusive entre os votantes mais moderados do presidente Lula, não é exatamente uma crítica à idade dele, mas sim ao fenômeno do pagamento, que simboliza isso, a ideia de que já deu. O lulismo já deu, já passou, já foi o momento, e o governo agora não tem mais brilho, não tem mais, não me dá mais tesão, esperança. É um governo opaco, apagado. Utilizo o conceito de apagamento porque literalmente sobressai muito nas pesquisas quais, não? Acho que isso é uma coisa muito importante. O segundo elemento que apareceu muito para entender esse estancamento do governo Lula, Sérgio, é a ideia do mais ou menos. O que significa isso? Quando eu pergunto, a sua vida melhorou? Tá mais ou menos. Essa é a resposta comum. Então, o que que me diz o entrevistado típico? O Lula me prometeu a épica, quando ele derrotou Bolsonaro, me entregou o mais ou menos. Então, que entrega o mais ou menos, evidentemente que se você junta o fenômeno do apagamento com o fenômeno do mais ou menos, com aquele fenômeno que nós já conhecemos, que é o da ingratidão, né, do eleitor, né, porque o governo faz basicamente o que é obrigado a fazer, aí o governo Lula tem de fato um problema. E um terceiro elemento, que é a ideia do abandono. A ideia do abandono que significa? O Lula não está aparecendo entre o povo. Então, aquele Lula tradicional, que era o Lula que abraçava, beijava, estava, o corpo dele estava com as pessoas, não está mais. Então, as pessoas sentem-se muito abandonadas por ele, na lógica de o Lula que desapareceu.
Não sabemos onde está, mas não está conosco. Então, um sentimento de orfandade a respeito ao Lula. Então, esses três fenômenos são imprescindíveis para entender essa eleição: o apagamento, o mais ou menos e o abandono, tá? Me parece, isso é fundamental. Sobre a candidatura do Flávio, eu identifico aí alguns fenômenos que já está, me parece, se consolidando muito rapidamente. Primeiro é a transferência brutal de votos para ele, do pai, do Bolsonaro, mas também, quando você olha os dados do Felipe, que para mim sempre são os dados quant que eu mais utilizo, né? Ele vai falar depois, quando você olha no segundo turno, ele transfere os votos, o que seria uma terceira via, aí também uma direita mais, né, mais civilizada, né? Então, essa transferência de votos é muito impressionante. Mas eu estou observando um fenômeno que também acho muito interessante, que entre esse público, digamos, bolsonarista muito light, crítico, né? Bolsonarismo frouxo, digamos assim, me aparece um fenômeno que te comentava antes, que é muito interessante e talvez meio paradoxal, que é essa ideia de que o Flávio, ele representaria o mais moderado dos irmãos, o que a gente entende que pode ser real na percepção, mas que, por outro lado, ele teria a capacidade de se independizar um pouco da família, ou seja, ele não representaria aquele bolsonarismo familiar, raiz de coração, e se uma nova etapa, né, de alguma forma, não tão vinculado à família, e que, portanto, Flávio, ele representaria uma etapa de renovação, um sujeito mais jovem, sobre o qual também não pesa nada muito negativo, porque não tem uma carreira lá extraordinária, com capacidade para uma certa independência, moderação e mais negociação do que o próprio pai, o Eduardo, que é sempre o irmão, enfim, mais radical. Então, esses elementos me parecem que são imprescindíveis para entender o meteoro da candidatura dele e uma dificuldade na candidatura do Lula para aumentar um pouquinho mais sua potência. Felipe, queria te ouvir sobre isso. Eu só acrescentar aqui, dar um pitaco. Digamos, é do conhecimento de todos a intenção declarada, ao menos, do Kassab de ter um candidato próprio à presidência da República. A essa altura do campeonato, é claro que ainda é cedo, mas você vê um quadro de tal modo cristalizado que fecha essa possibilidade. Aliás, você e Trauman escreveram um livro sobre essa cristalização, calcificação do eleitorado. A calcificação ainda é a nota dominante do eleitorado brasileiro neste ano? Isso é muito interessante. Primeiro, assim, Sérgio, que aula que eu estou tendo aqui com Esther. Esther, nós temos que fazer pelo menos uma mesa dessa por semana, viu? Estou adorando essa conversa. Muito obrigado, de verdade. Estou anotando tudo aqui. Sérgio, o nosso querido amigo Rogério Arantes está nos perguntando sobre. Para mim, não surpreendeu absolutamente nada, justamente porque eu escrevi com o Thomas o Biografia do Abismo, que é um livro que diz para os brasileiros lá, depois da eleição de 22, que o que a gente está detectando é um processo de calcificação do eleitorado, calcificação essa que dependeria basicamente de dois elementos: um atalho cognitivo que te conecte com o Lula ou com o Bolsonaro, que é um elemento afetivo muito interessante, parecido com o peronismo na Argentina, que é uma dinâmica muito da América Latina, e o segundo, que é a rejeição alta ao outro lado. Quando esses dois elementos funcionam, operam juntos, há um processo de calcificação. Então, Rogério, eu não me surpreendi absolutamente nada. Eu acho que o que aconteceu de dezembro para cá, e eu vou lembrar vocês aqui, em dezembro, a Quest publicou ali no dia 15 de dezembro, aproximadamente dia 15, a primeira pesquisa contrastando Flávio a Tarcísio, Flávio a Ratinho, Flávio a Zema e Caiado, e já naquele momento o Flávio começa a corrida como indicado com 23% das intenções de voto de primeiro turno, lembrando que o bolsonarismo, medido como a Quest mensura, tem 13% na sociedade. Então ele pega quase todo o eleitor bolsonarista da amostra. Só para dar em números exatos, 76% dos bolsonaristas em dezembro já estão com Flávio e 45% da direita não bolsonarista também aponta o Flávio como sua alternativa. Em fevereiro, 2 meses depois, o que acontece é que o Flávio sai de 76% para 92% dos bolsonaristas, ele basicamente consome todo esse público e chega a 65% da direita não bolsonarista. De novo, um público que não gosta de ser chamado de bolsonarista e, muito provavelmente, pelas razões que Esther acabou de apontar, estão comprando a tese do Flávio. Por um lado, tem vácuo político deixado, o nome que poderia estancar esse crescimento
Tarcísio de Freitas prefere recuar a enfrentar o bolsonarismo. Isso dá espaço para o crescimento do Flávio. E dois, como acho que Esther muito bem salientou, né, apontando para o mecanismo, o Flávio visto como o mais moderado dos membros da família. Né? Eu gosto de brincar que o bom de você ter família com muito irmão é que você pode comparar o comportamento de todos. Aquele ali é o mais bagunceiro, aquele ali é o mais radical, aquele ali é o que estuda mais. Tal. E o Flávio, perto do Eduardo e do Carlos, parece um candidato muito mais, de fato, moderado do que os irmãos. Isso é um fenômeno de comparação, né, que eu acho que funciona muito. A gente tem testado, Esther, justamente a percepção dos brasileiros sobre onde é que eles encaixariam as lideranças políticas dele, e, de fato, o Lula é visto como desgastado, cansado, um produto frágil, mais radical hoje do que era no passado. Isso é muito interessante. O Lula de hoje é visto pelos eleitores como mais radical, e o Flávio visto como mais moderado do que o pai, mais moderado do que Eduardo. Ou seja, na comparação relativa, é como se a grama do vizinho fosse mais verde, ao inverso nesse caso. Né? O Lula mais radical e mais cansado, e o Flávio mais moderado do que sua família. Então, Rogério, não me surpreende. O desafio, no entanto, é que nessa dinâmica de calcificação, o jogo parece que vai ser muito competitivo. E entender esses independentes que a Esther estuda e que ela acabou de citar para a gente, vai ser ainda mais importante. O olhar qualitativo sobre essa turma independente vai fazer toda a diferença, porque eles são muito contraditórios e ambivalentes nos seus valores. Quando a gente aprofunda os 10% que vão definir a eleição, os independentes de verdade, Sérgio, eles são conservadores nos valores, mas querem o Estado que proteja, eles reconhecem a importância da redistribuição, mas acham que a Bolsa foi longe demais, eles reconhecem que o Lula foi importante, o STF foi importante para a democracia, mas acham que tem uma agenda que está passando do limite. Quer dizer, tem várias ambivalências e, portanto, vai ser difícil persuadir facilmente esses 10%. Essa é a beleza e a graça do trabalho que eu e Esther fazemos, que é de tentar, de alguma maneira, decifrar e antecipar como é que esses 10 vão A gente está se no comportar. finalzinho aqui, a gente tem horário para terminar, aqui vocês dois também estão super em cima do laço. Só uma pergunta, Felipe, antes de passar para a Esther, e aí a gente encerra. Você consegue descrever, do ponto de vista demográfico e geográfico, onde estão e quem são esses 10% que serão o fiel da balança? Vamos lá, geograficamente a gente está falando da capital de São Paulo, cidade que teve a maior pendularidade na última eleição. Se a gente compara o voto do PT em 18 e 22, não tem nada comparado a essa mudança. Então, cidade de São Paulo. Essa zona da Mata Mineira, que infelizmente está debaixo da chuva, né, mandar um abraço para os amigos lá de Juiz de Fora, o Bá, todo mundo. A turma da Zona da Mata tem uma pendularidade de independência muito interessante, que também está na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, tem geograficamente, dois espaços que são importantes. A região metropolitana de Salvador não, tipicamente, Salvador é bem mais lulista, mas aquela área de Camaçari, ela tem um percentual de eleitor independente que está mudando o jogo muito relevante, e a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que tipicamente se divide entre grupos. Você tem prefeitos do PT, prefeitos do grupo conservador evangélico, né? Tem uma mistura na Baixada, então geograficamente é um grupo importante. Os jovens, obviamente, estão majoritariamente nesse grupo independente, muita gente, inclusive, que está entrando no jogo político agora, isso acaba dando a eles um percentual de independência relevante, e as mulheres, que ao mesmo tempo são evangélicas e são pobres. E para elas o grande desafio é o seguinte: eu vou votar com os valores da igreja ou eu vou votar com a necessidade da proteção social que eu preciso para mim e para os meus filhos? Porque eu é que sofro com violência, eu é que sei o que é ser assediada, eu é que sei o que é ter que cuidar da casa, arrumar dinheiro, fazer um bico, ainda cuidar do para-casa dos meninos, aguentar, essa é a palavra que eu escuto nos estudos, aguentar esse homem aqui que mais me atrapalha que ajuda. Então, tem uma dinâmica regional
e tem uma dinâmica social que hoje são muito características. É óbvio, Sérgio, as campanhas vão se desdobrar para entender o que ataca, o que, né, captura o coração e a mente dessa turma. Não vai ser fácil, vai ser uma eleição que eu projeto como uma eleição muito, muito competitiva, muito apertada daqui até Muito bom, outubro. Felipe. Olha, já te dando aqui um abraço e um enorme agradecimento aqui, por essa que foi a primeira, mas não será a última das tuas participações conosco. Esther, você encerra e depois eu dou um tchau geral aqui. Pronto, eu vou encerrar, Sérgio. Primeiro, já agradecendo, é sempre um prazer compartilhar esse espaço. Com um exemplo, justamente eu vou penetrar num exemplo que eu acho muito concreto e que vai ser muito potente nessa lição, que é o fim da escala 6x1. Para ver um pouco as nuances nesse público, que o Felipe já muito bem da independente, né? Mas veja bem, eu estava, há um tempinho eu comecei a pesquisar a escala 6x1 com um pouco mais em profundidade, e o que que esse público independente me diz, porque é bem interessante. As mulheres são tremendamente a favor do fim da escala 6x1, por uma lógica que sobressai das outras de uma forma muito explícita. Eu preciso passar mais tempo com a minha família. Então, olha que interessante isso. Uma medida que aparentemente poderia vir de um campo mais progressista, de esquerda, mas com um simbolismo retórico totalmente, aparentemente, também conservador, como é a família. Por que que digo aparentemente? Porque me parece que o governo sempre está num problema que, para mim, não deveria nem ser problema, que é sempre deixar o conceito família hegemonizado nas mãos dessa extrema-direita fundamentalista e bolsonarista. Isso me tira muito do sério, Sérgio. É uma coisa que a mim me dá enfim, me dá uma aflição, uma agonia terrível, né? Então, o que que eu vejo de oportunidades nesse momento? Não só para falar de fracassos, né, e tragédias, né? Me parece que há uma possibilidade de você conjugar vários universos. Aquele Estado que é um Estado presente, que dá oportunidades, serviços e que está atento a medidas que são importantes, como, por exemplo, esse ao cuidado, né, dos trabalhadores, mas que, por outro lado, entende que há conceitos imprescindíveis na lógica e na subjetividade da grande massa brasileira, como é, por exemplo, a família. Então, e que teria que, de alguma forma, desbolsonarizar o conceito família e trazê-lo para o centro dessa política pública. Me parece isso muito interessante. Então, acho que há brechas, alguns elementos que nos permitem essa conjugação de universos. Eu coloco esse da fim das classes por um, porque me parece que é muito interessante, junto com elementos que também são novos, né? Por exemplo, o tema do tempo, ou seja, como isso está aparecendo como um elemento prioritário. As pessoas querem usufruir mais de seu próprio tempo. Então, a ideia do tempo, por exemplo, do bem-estar, saúde mental, é um assunto que não aparecia nas minhas quales há tempo atrás. Hoje em dia, o que é muito dito nas entrevistas? Eu só consigo sobreviver. Eu não tenho tempo para lazer, eu não tenho tempo para meu cuidado, eu não tenho tempo para minha saúde mental. Então, acho que há elementos que estão aparecendo novedosos no caso da saúde mental, nada novedoso como no caso da família, que nos permitem conjugar políticas públicas de Estado e que permitiriam, enfim, algumas brechas para comunicar esses públicos conservadores e não tão conservadores, né? Muito bom, excelente, excelente. Não me surpreendeu, porque eu sabia que a conversa ia ser muito boa entre vocês. No combinado, a gente não dá para fazer toda semana, Felipe, mas a gente repete essa conversa até o final do ano, porque ela é muito interessante e, francamente, muito gostosa de fazer. Então, olha, um abraço grande, beijos. Obrigado a quem nos acompanhou. Perguntas várias foram enviadas. Como de hábito, é difícil colocá-las todas aqui. Tentei trazer algumas. A gente tem um tempo relativamente restrito, mas a vida é assim, né? O tema do tempo é um tema, como disse a Esther, é um tema-chave dos dias de hoje. Abraço grande, até a próxima. Forte abraço, meus caros. Um abraço Obrigado, para gente. todos. Prazer estar Tchau, aqui. tchau. Foi ótimo, Forte Esther. Obrigado, abraço. Sérgio. Tchau, Valeu, tchau. Um abraço, Felipe. Felipe. Tchau. Muito bom. Tchau, gente.